Olá, eu sou a Mari Santos, sou terapeuta psíquica, terapeuta espiritual, e nesse vídeo eu quero trazer de uma forma mais clara, tá? Como que é feito, o que que a gente faz, o que que a gente acessa na leitura kármica, tá? Tem muitas pessoas me perguntando, querendo entender de forma mais profunda o que é a leitura kármica e o que a gente consegue acessar, ter consciência, tá? E eu também já quis trazer esse vídeo porque eu mexi no protocolo da leitura kármica para trazer questões mais específicas, tá? Dentro da leitura, para trazer mais clareza, tá? E eu vou trazer alguns exemplos também para a gente entender, né? Porque muitas pessoas trazem situações ao porquê que eu passo pela situação X, Y, Z, né? Por exemplo, muitos dos atendimentos são que as pessoas trazem problemas no relacionamento, né? Por que que eu tô com esse problema no relacionamento? Ou por que que eu nunca consigo parar com alguém? Por que que eu não consigo ter um relacionamento concreto, sólido, né? Por que que eu ainda carrego dores, feridas? Por que que eu tive esses pais, né? Que muitas vezes, muitos casos, aparecem de pessoas que tiveram pais narcisistas, tiveram pais ausentes emocionalmente, né, passaram por N traumas na infância. Então, através da leitura kármica, os pontos a gente consegue ligar e entender que situação, o que eu plantei lá atrás, né? Porque a gente tem que ter clareza de que o karma é a lei da causa e efeito. Não somos vítimas daquilo que sofremos, né? Ninguém é vítima. A gente só colhe aquilo que planta. E quando a gente tem clareza, né, sobre o que eu fiz lá no passado e está me trazendo consequências X, Y, Z, e eu tenho essa consciência, fica muito, mas é muito mais fácil mesmo da gente fazer a mudança, da gente transmutar a energia, da gente mudar um padrão, né, de consciência, da gente expandir a nossa consciência e conseguir levar uma vida mais leve. A gente precisa principalmente ter consciência de que não estamos aqui para sofrer, não estamos aqui para viver em dor e sofrimento. A dor e o sofrimento é uma escolha também da nossa imaturidade. A dor e o sofrimento é da nossa ignorância, né, de não ter o conhecimento de que a gente pode mudar. A gente só não pode como deve mudar. É importante, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês o que a gente faz na leitura kármica, tá? Pontos. E eu vou trazer alguns exemplos também para vocês entenderem de alguns atendimentos ali que eu fiz para ajudar a ter mais clareza sobre isso, tá? Então, ó, são 7 pontos da leitura kármica dentro desse novo protocolo, tá? A gente vai fazer a leitura. Primeiro, eu faço leitura com o tarô, tá? Eu tenho mais facilidade de acessar o campo energético da pessoa com o tarô, mas também, tá? Eu faço uso também, conforme eu tô fazendo a leitura e conectada com o campo da pessoa, através da clarividência, né? Então, a leitura com o tarô e a clarividência amplia mais ali para mim a leitura. Isso facilita para mim de trazer de uma forma clara e quase que mais palpável, vamos dizer assim, para a pessoa. Então, a gente primeiro começa com dívidas kármicas. A pessoa vai me trazer a situação dela, né? Mari, eu tô passando por isso, isso, isso. A gente vai conversar, ela vai me trazer ali um pequeno relatório de como que foi a infância, a adolescência, como que foi a relação com os pais dela, que isso vai me ajudar a me conectar mais ainda com o campo dela, para conseguir entender e conectar os pontos com situações do passado, né? Eu fiz tal coisa no passado e por isso que eu escolhi vir com esse pai, vir com essa mãe, passar por tal situação e como que eu posso reverter isso, tá? Então eu vou pedir os dados da pessoa e a gente vai começar ali com a leitura kármica. Entender quais foram as consequências, aonde que está a raiz, pelo que ela está passando agora, tá? A gente vai entrar ali no campo espiritual dela também, que é o segundo tópico, para entender se tem algum tipo de magia, amarração, maldição, olho gordo, inveja, se ela fez ou se fizeram para ela, tá? Dentro desse portal aqui a gente vai também observar
se tem alguma parte da alma dela, da consciência da pessoa, né, presa no umbral. Porque em algumas situações, porque em algum desencarne, em alguma vida que ela teve, pode ter acontecido algum desencarne que gerou trauma, né? E isso fica registrado nas nossas memórias. Então, muitas vezes, tá? Eu vou dar um exemplo agora. A pessoa, ela tinha um dom numa vida, né? E antigamente, as pessoas que tinham dons, que mexiam com energias, eram considerados feiticeiros, bruxas, né? E eram assassinados, eram queimados na fogueira, enforcados e tal. E essa memória do trauma, da morte, fica impregnada no campo energético da pessoa, né? Essa memória, ela vem com a pessoa. E aí essa pessoa, ela quer desenvolver o dom, a habilidade nesta reencarnação. Só que de forma inconsciente, a memória, ela tá lá latejando, a memória, ela tá presa na linha do tempo, trazendo a informação para ela de que em algum momento, né, da vida, de alguma reencarnação que ela teve, por causa daquele movimento que ela fez, ela foi morta. Então, aquela memória, ela tá agindo como uma forma de defesa, né? Só que, de certa forma, acaba atrapalhando, acaba limitando, impedindo da pessoa seguir em frente com a missão dela, que é um dos pontos também que a gente vai entrar dentro da leitura kármica, tá? Mas, quando a gente entra nesse campo espiritual, a gente consegue entender se tem uma super personalidade dela presa no umbral, se ela tá presa, se tem alguma memória dela congelada na linha do tempo, né? Se tem fractais, fragmentos dela presos na linha do tempo que precisam ali ser acoplados novamente. Então a gente consegue acessar essas informações, tá? Dentro do campo mental, que é o terceiro tópico, a gente vai entender crenças que ela está carregando. Pode ser crenças de vidas passadas, tá? Muitos casos acontecem crenças religiosas, né, que estão atuando ali no campo ainda daquela pessoa, votos de pobrezas, pactos, acordos, aquilo ali tudo fica cristalizado no campo da pessoa, né? Então a gente consegue trazer essas informações através da leitura, tá? No campo emocional, a gente também traz ali se tem algum bloqueio emocional que está gerando autossabotagem, sentimento, sensação de inferioridade, de incapacidade, né? Todas essas questões que geram uma limitação emocional, né? Que impede dela agir, que impede dessa pessoa se sentir próspera, abundante, que gera ali algum bloqueio que faz a pessoa perder a autoestima, o amor próprio, né? Que gera ali carência, escassez, tudo isso a gente consegue acessar dentro desse quarto campo emocional, tá? A gente também acessa o campo sistêmico para entender a relação ali energética com o pai e com a mãe. O pai e a mãe, eles representam as nossas forças feminina e masculina. E quando a gente tem algum problema linkado com o pai e com a mãe, que está ligado também a karmas, né? Porque não é à toa que a gente vem com aquele pai, com aquela mãe, não é à toa que a gente vem dentro daquela família. Tudo está ligado ao sistema, né? A gente tem karma com o nosso grupo familiar, a gente tem karmas também com o nosso grupo de trabalho, com o nosso grupo de amigos. Nem tudo também é karma, né? A gente se conecta com as pessoas também através do Dharma, né? Mas como eu disse no início, a gente ainda tem uma mente muito limitada, né? Porque a gente ainda acredita e age através da dor e do sofrimento, ao invés de usar essa energia para o Dharma, né? Para a ação, para o movimento, para a realização, para trabalhar em conjunto, né? Mas a gente ainda está caminhando em relação a isso. Então, o quinto tópico é o sistêmico. A gente vai olhar para dentro do teu campo sistêmico e entender ali se tem alguma maldição familiar, se tem consciências, né, ancestrais presos que estão pedindo por ajuda, estão pedindo por libertação, né? Então a gente vai olhar dentro do campo sistêmico aqui para essa situação. Desafios da alma, tá? Que é o quinto tópico. A gente vai olhar para essa situação também
quais são os desafios que a sua alma, né, que você como alma encarnada veio realmente realizar. Quais são as bolhas, vamos dizer assim, que você precisa aí ultrapassar, né? Quais são talvez as ilusões que você está ali preso, presa e não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ter clareza para conseguir ultrapassar aqueles desafios da sua alma. E nós vamos também entender um pouquinho de forma mais profunda a missão da tua alma, né? O que você veio realizar, o que você veio concretizar como alma encarnada. Nós vamos também ver os chakras, né? Se tem algum chakra em desequilíbrio, ali desalinhado. E também dentro dessa leitura, se você está com acompanhamento espiritual, se tem algum obsessor próximo de você ali causando algum conflito, né? Manipulando você de certa forma, tá? Junto com a leitura kármica, você vai receber um áudio de cura multidimensional e harmonização de vidas passadas. Esse áudio ele é recomendado que se faça por no mínimo 21 dias, ajuda a equilibrar os corpos sutis, ajuda a equilibrar os chakras, tá? E mais outras questões dentro do áudio. A pessoa recebe também um bônus, vai ter acesso ao bônus, ao mini curso Desfaços Emaranhados da Sua Vida, tá? O valor continua o mesmo, de R$ 39,90 no valor promocional. Eu mudei o protocolo, vai ter mais informações, mas o valor continua o mesmo para essa leitura kármica, tá? Agora eu vou trazer para vocês entender o que acontece, né, quando a gente consegue ter acesso e consciência das leituras kármicas para entender o porquê que a gente passa pelo que passa. Teve uma cliente minha onde a gente acessou informações. Ela passou uma infância muito humilhada, ela sempre foi muito humilhada pelo pai dela. Ela era muito gordinha quando era criança. O pai dela chamava ela de tudo quanto era coisa, rolha de poço, sabe? Botava vários apelidos, desde novinha até a fase da adolescência. Ela sempre sofreu muito bullying com o pai dela. Ela sofria bullying na escola, ela era humilhada pelas professoras. Sempre foi, ela passou uma infância assim de muita humilhação mesmo, tá? A criança interior dela carregava muitas feridas mesmo. Quando a gente foi acessar os registros acásticos dela, que é a mesma coisa que leitura kármica, tá? Para entender o porquê de tudo isso, quando eu fui fazer, na verdade, eu fui fazer um atendimento online com ela. Antes de fazer esse atendimento, a minha Oxum disse para mim pegar as cartas e abrir as cartas para ela, para fazer aquela leitura. Através daquela leitura kármica, me foi mostrado que em uma vida passada, ela era uma mulher da vida, né? Era mulher de vida de programa, né? Naquele tempo, antigamente lá. E ela era uma mulher muito bonita, uma mulher muito sedutora numa vida passada. Ela atraía muitos homens casados, né? E ela fazia questão que as mulheres desses homens casados soubessem que ela saía com os maridos delas. Então ela fazia questão de fazer com que aquelas mulheres se sentissem humilhadas, né? Então, teve muitos casamentos ali que as mulheres ficaram muito humilhadas, ela passou por muitas situações, ela fez muitas questões, relações a isso, tá? E aí a gente foi entendendo nesta vida, ela passou por muita humilhação com o pai dela, ela escolheu, ela pediu para vir nesta reencarnação para equalizar as energias, para ela passar e sentir na pele. Entende que tudo aquilo que a gente passa, a gente escolhe. Por quê? Porque para fazer as pazes com a nossa consciência, porque quando a gente desencarna, a gente acessa a consciência e a informação de que nós não estamos separados um do outro. Aquilo que eu faço para o outro, eu estou causando dor e ferida no outro. Quando a gente desencarna, a gente acaba entrando e acessando
um processo de culpa. Por quê? Porque eu escolhi reencarnar, eu escolhi produzir, fazer algum trabalho, só que eu acabei desperdiçando, me perdendo na malha da matéria, me perdendo na ilusão, né? Acreditando que o que existe é só a matéria. Então a gente acaba se perdendo nessa ilusão e não concretizando aquilo que de fato a gente veio fazer. Quer dizer que eu não tenho que olhar para a matéria, não. A gente tem que aprender a unir as coisas. A gente tem que aprender a equilibrar as coisas. Então, quando ela veio para esta reencarnação, ela pediu para vir justamente com aquele pai que iria tocar na ferida dela, na ferida do feminino dela. Então, ela veio passando por muitas humilhações para equalizar essa situação. Poderia ser de forma diferente? Poderia. Né? Poderia, mas até que ela despertasse para isso, ela iria ainda continuar passando pelaquela dor e aquele sofrimento. E a gente veio fazendo esse movimento de cura com a criança interior dela, cura do sagrado feminino para conseguir liberar essa energia cristalizada do campo. Por quê? Porque quando existe uma ferida dentro da pessoa que ela carrega, principalmente da criança interior, aquela ferida fica latejando. Então a criança ela se sentiu ferida, abandonada, ela se sentiu humilhada pelo pai. Automaticamente, quando essa criança, essa menina cresce, se torna mulher, ela vai continuar atraindo, pela lei da vibração, ela vai atrair pessoas que vão continuar tocando a ferida dela, porque de forma inconsciente é isso que ela merece. Entende? Então ela teve relacionamentos muito conturbados, ela passou por traições, ela não conseguiu ter filhos, né? Por toda essa questão que ela escolheu para equalizar. Quando ela conseguiu centrar, quando a gente conseguiu trazer essa consciência e fazendo essa liberação dessa energia, ela conseguiu se permitir e sair da energia da culpa. Entende? Sair dessa energia de punição, porque de forma inconsciente ela se sentia merecedora de ser agredida, de ser humilhada pelo que ela fez no passado. Então ela começou a buscar uma outra forma de conseguir equalizar, principalmente de trabalhar com mulheres que sofrem abuso, né? Seja abuso psicológico, seja qualquer tipo de abuso, né? Então ela escolheu viver através do Dharma, através da ação, através de uma missão, através de um acolhimento. Então ela conseguiu fazer essa mudança. Então é isso que a gente consegue acessar. Outra coisa que aconteceu essa semana, que é uma das coisas fundamentais, eu acho muito importante as pessoas terem acesso a essa informação, a esse conhecimento. Existem muitas pessoas trabalhando com questões espirituais pela internet. Ok, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente dá permissão de acessar o nosso campo, tá? A espiritualidade, os seres de luz, eles não se importam se a pessoa tem uma casinha caindo aos pedaços, se ela é bem pobrezinha. Para a espiritualidade não importa, se aquela pessoa ela tem um bom coração e ela está trabalhando para o bem, o que ela tem de material não importa. Então, uma das coisas que eu quero chamar muita atenção aqui é sobre não se permita ser lubridiado, encantado pelo luxo, entende? Pela matéria. As pessoas que querem muito palco, muita luz. A espiritualidade não precisa de palco, a espiritualidade ela não precisa de espetáculo, tá? Por que eu quero trazer? Uma cliente minha essa semana, ela marcou de fazer, semana passada até, não importa. A gente marcou de fazer um alinhamento multidimensional, tá? E o alinhamento dela estava marcado para sexta-feira, e aí a gente conversou numa quarta-feira. Na quarta-feira, quando a gente alinhou o atendimento dela, ela me chamou e disse assim: Mari, eu tô me sentindo muito estranha, eu tô me sentindo fora de mim, é uma coisa que parece que eu não tô conseguindo me dominar. Ela me trouxe esse relato. E aí eu disse para ela: ok, faz esse mantra. Aí eu passei um mantra para ela fazer, para ela conseguir se reconectar com a consciência dela novamente, né? Que o mantra eu sou a única entidade dominante aqui.
eu sou a única entidade dominante aqui, e fazer até ela conseguir se acoplar. E aí tá, passei esse mantra para ela fazer e pedi a permissão para me conectar ao campo dela para entender o que estava acontecendo. Quando eu me conectei, tinha muitos seres, né? Tinha muitos obsessores, tinha alguns obsessores em torno dela. Pedi ali para fazer o encaminhamento daqueles irmãos e tá. E aí depois ela me disse, Mari, tô melhor, né? Tô mais tranquila. Isso na quarta-feira. Na sexta-feira, quando a gente foi fazer um atendimento, é um atendimento diferente, tá? Mas eu tô trazendo essa informação para vocês terem consciência de que não, as coisas não são assim, sabe, de qualquer jeito. A gente não pode simplesmente dar autorização para qualquer pessoa acessar o nosso campo. E aí, quando a gente foi fazer um atendimento que era online, que era de alinhamento multidimensional do Arcanjo Miguel, a gente foi conversar, ela estava me contando N coisas e tal e tal. E aí ela me contou que estava fazendo uma espécie de um tratamento com uma moça, né, que é muito conhecida, tem milhares de seguidores e tal. E é justamente aquilo que eu falei para vocês. É muito luxo, é muito glamour, e ai, porque eu tô hospedada num hotel mais riquíssimo, porque eu atendo não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí ela foi me contando, conforme ela foi me contando, de frente aqui onde eu tô falando com vocês, tem uma janela para a rua. De frente, do outro lado da janela, apareceu um obsessor, tá? Era um ser enorme, um ser gigante, e ele veio me intimidar enquanto ela estava me contando, enquanto ela estava me falando. Quando eu vi ele através da janela, eu já pedi o encaminhamento dele ali para aquele irmãozinho ser afastado. E aí ela continuou me contando que estava fazendo esse tratamento com essa moça e teve essa moça abrir o campo dela, mexendo nas feridas da criança interior dela. Só que ela mexeu nas feridas, vamos dizer assim, cutucando mais as feridas ainda dela. Ela não mexeu nas feridas para curar, para ressignificar. E aí ela disse que a moça começou a cantar uma música que mexia mais ainda com aquela situação. E foi onde que ela começou a se sentir perdida daquele momento em diante, né? Que daí ela já não fez mais atendimento com aquela moça e foi dali em diante que ela começou a se sentir perdida. Quando eu acessei o campo dela, eu percebi que os corpos dela, os corpos sutis dela, principalmente o campo mental, estava desacoplado. Por isso que ela estava meia fora do ar. Quando não tem como a gente sequestrar um corpo, tá, gente? Mas se a gente não acopla o corpo sutil, existe esse perigo da pessoa ficar meio jureta, ficar meio desnorteada. E era o que tinha acontecido com ela. E conforme eu estava me conectando mais e mais, eu vi que aquela moça ela estava fazendo um tipo de implante nela através de encantamento, tá? Justamente para atrair ela, para tirar ela do ar. Era como ela fosse ali servir aquela falange, não falange, porque aquele grupo, tá? De obsessores, de alguma forma, eles iam usar ela para fazer coisas que não seriam úteis e contribuição para a evolução, né? E aí ela estava meio fora do ar. E aí foi isso que a gente fez dentro do tratamento dela, a gente fez o alinhamento, acoplou os corpos dela, fez a limpeza do campo energético dela ali, né, de remoção, afastar, né, encaminhamento daqueles seres para que ela pudesse se conectar novamente com ela. Então, para finalizar esse vídeo aqui falando sobre essa leitura kármica, né, como que é feita, eu me estendi um pouco nesse vídeo, mas é porque eu acho que é muito, muito importante e tomar muito cuidado, porque isso é algo muito grave, tá? Você entregar, principalmente quando você está dando a permissão para a pessoa, toma cuidado. Toma muito cuidado, porque nem tudo que é luz, né, nem tudo que reluz é ouro. Conversa com o teu coração, ouve a tua intuição, se aquilo realmente vai te ajudar de alguma forma, se aquilo ali realmente vai ser contribuição. Pergunta, eu quero fazer uma leitura com a Mari, pergunta para o teu coração, é contribuição? A Mari vai me ajudar? Não é cilada? Pergunta, não importa. Tá? Porque se não for para o meu trabalho ser contribuição para a tua vida, para mim também não me serve, entende? Se não for para te ajudar a ter consciência, expandir a tua consciência, melhorar o teu campo emocional, o teu campo espiritual,
né, te ajudar aí a dar passos na vida, para mim também não me serve. Para mim não é só a questão de que eu quero ganhar dinheiro das pessoas e quero e quero. Não, não é isso. O meu trabalho é realmente trazer a consciência, trazer a clareza, trazer o conhecimento, né? E principalmente da gente ter consciência de que eu estou fazendo uma leitura, eu estou fazendo uma limpeza, eu estou fazendo um alinhamento, a vida não vai mudar da noite pro dia. Não é um alinhamento multidimensional que vai mudar a vida, não é uma sessão de apometria que vai mudar a vida. É um processo. Autoconhecimento, conhecimento, prática do bem. Prática do bem o quê? O Dharma, né? Eu viver o Dharma, eu fazer um movimento também, né? Primeiro para mim, eu vou me curar, vou me ajudar, vou expandir, e aí eu vou puxando outras pessoas que queiram ir comigo também. Tá bom, meus amores? Então é isso que eu queria trazer através desse vídeo. Desculpa se eu me estendi, mas achei, né, de verdade que era muito importante a gente ter essa clareza, essa consciência para não dar acesso a qualquer pessoa, tá? Toma muito cuidado para não se encantar demais com essa coisa tudo de luxo, né? Toma cuidado, conversa com o teu coração, conversa com a tua essência, que ela vai saber o que é melhor para você. Tá bom, meus amores? Um grande beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.